Olá, sejam bem-vindos ao Portal It's Money, informação que conecta você ao mundo dos investimentos de forma ágil e descomplicada. Nosso papo mais uma vez aqui com o Dalton sua carteira rendeu quanto? Eu não vou nem fazer as apresentações, viu, Dalton? O pessoal já tá sabendo tudo. Leonardo, quem é, quantos anos tem, Dalton, eu vou nem fazer. Eu vou nem fazer mais. Vamos para frente. Essa parte da idade você pula aí, Léo. É melhor pular mesmo. Pula. É isso. Ó, vamos embora então. Então já vamos para a brincadeira. Você fez um spoiler muito interessante no nosso vídeo passado, porque a gente gravou ele por volta do dia 10, 12 do mês de agosto, e já a gente tinha vindo de um julho meio complicado, agosto, né? Então, assim, agosto você já estava mostrando que tinha uma perspectiva interessante, uma leitura boa para a carteira, que ela já estava respondendo bem ali no início do mês. Como que fechou esse negócio depois de passar o restante dos dias no mês de agosto? Como sua carteira rendeu quanto, Dalton, nesse mês de agosto? E pelo sorriso já tá bom, né? Foi bom. Pelo sorriso já conta tudo. Foi bom mesmo, Léo. O mês de agosto foi bom para a Bolsa, né, de maneira geral. A nossa Bolsa fez máxima histórica em agosto, subiu muito bem, né, e a carteira, Multistratégia, também subiu bem. Compartilhando aqui a tela, dá para a gente ver que a carteira subiu 5,7%. Nada melhor, Léo, do que uma subida dessa aqui, no momento que ela completou exatamente 2 anos, no seu aniversário de 2 anos de existência. Então, 5,7% de alta. Isso ficou ali 1% atrás do Ibovespa, que é algo natural. Por quê? Porque o Ibovespa está 100% comprado em ações. A Multistratégia está 52% em ações e diversificada. Tem a parte de renda fixa, tem a parte de commodities, ouro, tem criptomoedas, enfim, tem internacional, Bolsa Americana. Então, tem outras classes na carteira, não está só em ações. Então, quando o Ibovespa sobe forte assim, o normal é ficar atrás. Se a gente for pegar pela 52%, né, em ações, era para a gente estar ali perto da metade. Mas a gente subiu e ficou próximo do Ibovespa. E o mais interessante, Léo, muito acima do CDI, 4,6% acima do CDI e 4,3% acima do IHFA, que é um índice aí que representa o comportamento médio dos fundos multimercados. Eu sempre trago isso aqui porque a carteira, por conta da sua diversificação, ela se assemelha a um fundo multimercado. Ela é muito mais parecida, né, Dalton? A briga dela, na verdade, é muito mais com esses dois últimos do que com a Ibovespa. A Multistratégia, sim, né? Então, sim, a briga dela, a disputa de rentabilidade é muito mais com aqueles dois ali, né, do que com o Ibovespa em si. E aí, Dalton, eu não podia, você foi falando, até bati a palminha aqui, mas não podia deixar de passar, né, de parabenizar os 2 anos da existência da carteira. E mostrando o quão ela vem ao longo desses 2 anos, sendo resiliente, né, sendo forte, que aí eu já te provoco, inclusive, para você complementar sobre isso, que é exatamente a rentabilidade acumulada dela, né, para a gente trocar uma ideia, justamente porque um mês, eu sempre brinco, né, toda vez que o mês é bom, fica fácil da gente fazer o quadro aqui, porque falar de coisa boa é bacana, mas o sortudo que acerta a mão uma vez também ganha um mês, né? E aqui, sim, não é o caso, nós estamos falando de algo consistente, que tem histórico, então faço questão de parabenizar pelos 2 anos e vou reforçar aqui o histórico que tem a carteira desse período, comparando com esses 3 indicadores novamente, então traz para a gente esse histórico aí acumulado. Então, nesses 2 anos de histórico da carteira, né, completou 2 anos aí no fechamento de agosto, ela está praticamente com 50% de rentabilidade nesses 24 meses, e isso é algo muito bom, mas aí sempre tem que comparar com os seus benchmarks, né? O Ibovespa, que está totalmente comprado em ações, 30% de desempenho acima do Ibovespa nesse período. É muita coisa. 24,2% acima do CDI e 29,2% acima do IHFA. Então é um baita desempenho, mostra que a metodologia por trás da carteira, o nosso processo de seleção da carteira, isso trouxe um resultado muito bom para quem está dentro da carteira, para quem está seguindo a carteira. Então é algo bom porque assim, o investidor que está dentro dessa carteira, ele não tem uma necessidade de estar acompanhando o pregão todos os dias, né? Ele recebe ali no fechamento do mês, ele recebe a nova lâmina que tem que atualizar para o próximo mês, e além disso ele recebe
o resultado, a gente mostrando num vídeo, falando qual foi o resultado da carteira, por que a gente fez algumas mudanças dentro da carteira, dados estatísticos dentro da carteira. Então, ele não precisa ficar acompanhando diariamente, e o resultado, o processo de seleção que a gente faz está trazendo um baita resultado. Espero que a gente continue aí com essa, sendo bem iluminado para a nossa tomada de decisão nas escolhas. Isso aí, isso aí. Eu do lado de cá, eu acendo a velhinha toda vez, viu, Dalton? Funcionário da carteira, então eu acendo a velhinha para você e tá tudo certo, para você, para o Renato. Agora, um negócio que você trouxe interessante, que a gente discutiu aqui um pouco, você falou da multiestratégia como uma carteira que vem mais para brigar com o CDI, com o IHFA dos fundos multimercados. Certo. Ou seja, justamente porque ela tem aquelas 5 estruturas de ativos, de setores, posso chamar assim, de estratégias, classes, né? Classes, perfeito, que ela diversifica ali. E você falou do investidor, né? Como ele olhar para isso. Então, se eu fosse te fazer uma pergunta nesse sentido, como que o investidor se beneficia de estar numa carteira que separa, que diversifica tão bem em classes diferentes? São 5, né, praticamente, se a gente pode pensar dessa forma. O que ele se beneficia disso, por estar nessa estratégia? Porque ali ele perdeu um pouquinho do Bovespa. Ele podia falar, nossa, mas eu queria ganhar do Bovespa também. Mas não é essa lógica, isso é outra estratégia. Sim, né? Sim. A estratégia é uma diversificação em si. O que seriam esses benefícios, então? Quando o investidor diversifica em várias classes de ativos, ele está reduzindo o risco automaticamente. Assim, lógico, depende das classes de ativos, mas normalmente ele está reduzindo o risco de determinado, por exemplo, se eu compro só a bolsa, só ações, se a bolsa cai 10% no mês, você tende a cair 10%. Então vai balançar muito mais, a volatilidade vai ser maior. No caso da multiestratégia, que está, vamos pegar aqui e arredondar, 50% em ações, e você tem uma parcela boa em renda fixa, quase 30%, então na hora que a bolsa não se desempenhar bem, a gente tende a cair menos. Então a volatilidade vai reduzir, o risco vai reduzir. E o que é mais interessante é também se pensar em que a carteira ela está em ações Brasil, renda fixa, aí a gente está falando em bolsa internacional, Estados Unidos e China, criptoativos, que é a classe alternativa, e ouro. Então o que isso é bom? São diferentes mercados. Então, se existe aquela questão de descorrelação, você não está correlação, você não está todo. Se tudo cair, a tendência é que tudo não vai cair. Vai cair bolsa, mas às vezes a outra classe ali vai subir. Exemplo, a bolsa vai cair, mas o dólar vai subir. A gente tem uma exposição em dólar na faixa de 18% a 20%. Então a gente vai se beneficiar, vai cair menos. A bolsa está caindo, o ouro está disparando para cima. Então a gente vai se beneficiar porque a gente tem uma exposição em ouro. Então você cria com essa diversificação, uma forma de tentar aproveitar o melhor momento de diferentes mercados, de diferentes classes. Então você tem o benefício de redução do risco por conta da diversificação e a outra de aproveitar o melhor momento de cada uma dessas classes, porque aí a gente aumenta a exposição em uma classe, reduz, por exemplo, a bolsa não está tão legal, está com a cara que vai cair, a gente reduz a exposição em bolsa. Então essa é uma grande vantagem do investidor e está numa estratégia como essa da carteira. E se você pensar, você pensou no investidor de bolsa, você diminuiu o risco dele. Mas o investidor só de renda fixa também, que às vezes não pôs, ela é uma excelente porta de entrada para colocar o pé um pouco no risco, porque como ela é diversificada desse tanto, né, e tem um pouco de renda fixa também, você consegue dar uma pimentinha, né, para fazer aquilo que você mostrou na rentabilidade, que Sim. Arrebentou o CDI, está estrangulando o IHFA. Então, pensando na bolsa, você tirou risco. Para quem gosta de bolsa, você tirou risco. Para quem também é mais conservador, você pôs um pouquinho de pimenta, vamos pensar assim, é uma pimentinha a mais para dar uma possível rentabilidade a mais também. Eu acho isso, a carteira é uma diversificação que realmente é muito interessante, de fato. Isso que você está comentando, Léo, por exemplo, esse negócio da pimentinha, por exemplo, quando a gente viu que o cenário realmente está interessante para a Bolsa, a gente, na verdade, para classes de renda variável, principalmente, a gente reduziu, por exemplo, esse mês, a gente reduziu um pouquinho da renda fixa, saiu de 30% para 28%. Aqui está a diversificação da carteira, né? Essa parcela maior é a parcela de renda variável, que é de ações Brasil. Aí essa parcela, a segunda parcela maior que renda fixa. Aqui tem a parte internacional, que junta a Bolsa Americana, a Bolsa Chinesa. Aqui é a parte de criptoativos, que é alternativos, na realidade.
e aqui a parte de commodities, que é de ouro. Então a gente tem uma parcela boa em cada uma dessas classes e a gente vai alterando de acordo com o cenário do mercado. Quando você falou na pimentinha, então a gente reduziu a renda fixa e botou uma pimentinha aqui internacional, botou uma pimentinha aqui em alternativo, para tentar capturar melhor esse cenário favorável de determinada classe de ativo. Mantivemos aqui Ações Brasil, que já está com uma boa parcela da nossa carteira já em Ações Brasil, e a gente já está capturando essa alta do Ibovespa aí, esse momento bom da nossa bolsa. E aqui commodities, ouro, que também está num momento ali de correção, vamos dizer assim, mas continua sendo uma boa forma de você dar uma segurada no risco se acontecer algo da nossa bolsa cair de maneira mais forte. A gente está no ouro, a gente está em exposição ao dólar, enfim, a carteira realmente faz muito sentido para quem quer ter uma boa diversificação e buscar rentabilidade de médio a longo prazo. Muito bom. E aí, voltando para a carteira, então, Dalton, você comentou que praticamente a gente teve um dado interessante no mês de agosto, aí caiu um pouquinho agora em setembro. A gente grava sempre no início do mês, então, setembro a gente caiu um pouquinho, já está batendo máxima histórica de novo. Se a gente for falar, boa parte desse resultado da carteira veio das ações, praticamente isso, vamos pensar assim, já que a Bolsa bateu na máxima histórica, né? E para quem gosta, né? Aí a gente falou aqui da carteira diversificada, porém, para quem gosta de bolsa, você também tem aí, essa não está fazendo 2 anos, não, está fazendo quase uns 15, né, Dalton? Quanto que é o aniversário? Depois você me conta do aniversário da perspectiva. Mas aí, ou seja, você tem uma carteira 100% bolsa, que inclusive é muito mais antiga, tem todo o seu histórico de trabalho no mercado financeiro, vem em cima dela, que é 100% ações. Então, para quem quiser estar concentrado, achando que a renda variável tá interessante, quer fazer parte disso e não diversificar tanto, tem a carteira 100% renda variável, 100% ações. Como é que ela foi? Essa foi melhor ainda, porque é isso, está 100% em ações. E se nossa seleção de ações foi boa lá já na multi-estratégia, para cá a gente está 100% comprado em ações, na carteira perspectiva. Então, primeiro, respondendo aí a questão do resultado, né? Ela teve um resultado de 10,3% de retorno no mês de agosto. Aí sim, hein? Se contra o Ibovespa. 100% ações, né, Dalton? Pois aí é. Sim, né? Aí agora a comparação ficou justa, né? Isso, aí agora sim. Aí aqui eu estou comparando certinho, no sentido de se eu estou 100% comprado, com o Ibov também 100% comprado. Então vão ter momentos que eu vou ficar atrás, mas a ideia é trabalhar para ficar à frente. Aqui a gente ficou bem à frente, ficou com 3,6% de retorno acima do Ibovespa. E só para deixar claro aqui para quem estiver assistindo, que esse 6,7% é a rentabilidade do dia 1º de agosto para o dia 1º de setembro. É o ciclo mensal, tanto da carteira perspectiva como da carteira multi-estratégia. E em relação ao aniversário, né, que a carteira multi-estratégia fez 2 anos, aqui tem mais de 7 anos de existência. Ela começou em julho de 2018. Então já passou por N momentos de mercado, vários momentos de mercado, de bastante volatilidade, crises, enfim, e continua muito bem, performando muito bem, inclusive aqui falando já da rentabilidade aqui dos últimos 12 meses, 21,5%, 17,6% acima do Ibovespa, Léo. Aí, olha o estrago versus o Bovespa, né? E aí, nesse caso do Bovespa, Dalton, a gente sempre falou, o Bovespa, ele, com o passar dos anos, não ficou meio sujo, né? E não tão bom, mas ainda existe nos investidores e algumas teses, vamos chamar assim, e confesso que nos Estados Unidos ela é até verídica, que os ETFs, que você ter uma gestão passiva é melhor, gera mais retorno, resultado financeiro, do que uma gestão ativa. Isso nos Estados Unidos teve muitos estudos que provaram um pouco disso, mas a gente tem que lembrar que no Brasil é diferente, né? O Ibovespa, de novo, tem uma série de ativos que talvez a gente que você nem usa ali todos, nem olha para eles, para alguns deles, sim, inclusive, né? Então, fazer a gestão ativa, nesse caso, Dalton, e aí a gente brincando aqui, contra números não há argumentos, né? Como falar que a gestão ativa, se foi bem feita, que é o seu caso, claro que nem é para todo mundo, mas bem feita, como é seu caso, com o histórico que você tem, com a forma como você analisa, gera alfa, vamos chamar assim, gera benefício seguir uma carteira ativa versus um BOVA11, versus, às vezes, um fundo Ibovespa igual, que segue claramente Ibovespa.
Você pode... Deixa eu ouvir sua opinião sobre isso, claro. Você é tendencioso para a gestão ativa, mas, de novo, os números não mentem. E aí eu queria sua opinião sobre isso. É um assunto que está sendo muito falado na questão dos ETFs, inclusive a carteira Multiestratégia, ela tem 52% de gestão ativa, que é em cima das ações Brasil, e 48% que é usando ETFs, que a gente chama de gestão passiva. Os ETFs você tem a gestão passiva. Então, lá na Multiestratégia, a gente utiliza os ETFs. Na perspectiva, a gente só utiliza a parte de ações que a gente faz gestão ativa lá, 52%, aí que a gente só coloca uma lupa lá e vira 100% aqui na perspectiva. Uma lupa naquele 52% vira perspectiva, que aí sim tem uma gestão ativa. Agora, os dados mostram realmente que, na maioria dos casos, em boa parte dos casos, o resultado da gestão passiva vai ser melhor do que da gestão ativa, comparando aí com diversos fundos no mercado e tal. Mas, enfim, eu posso concordar no sentido do histórico, da estatística, mas em relação ao resultado que eu apresento aqui, em relação à perspectiva, assim, é difícil eu falar o contrário, falar assim, cara, eu acredito aqui na metodologia que eu criei de seleção de ativos, que pelo menos aqui está dando 351,1% ao longo de mais de 7 anos contra 94,2% do Ibovespa. Então, assim, a diferença é muito grande. Agora, vão ter para fazer vão ter casos que realmente a gestão passiva vai ter um desempenho melhor do que a gestão ativa. Mas no meu caso aqui, pelo menos o gráfico, os dados falam por si só. Então, vão ter momentos que você vai ficar atrás do Ibovespa? Vão. Mas no médio a longo prazo, olhando aqui o histórico consolidado da carteira, eu prefiro, tanto que é isso que a gente faz como estratégia, Léo. A gente prefere aqui a gestão ativa. Na parte de ações, onde a gente acredita que a gente tem um potencial de gerar mais valor do que a gente tivesse numa gestão passiva. Agora a gente você faz diferença de fato, né? Às vezes no outro ativo a diferença não vai ter tão significativa se você fizesse ativo versus o passivo, mas nas ações é o que você trabalhou a sua vida inteira no mercado, é o que você acredita e tem comprovado isso, né, Dalto? Que realmente consegue fazer diferença, né? É porque além da metodologia já existe um processo por trás de seleção desses ativos. Já sei quais são o grupo de ações que eu vou monitorar, como é que eu vou fazer esse filtro para tentar, em média, ter um desempenho melhor do que o Ibovespa no médio a longo prazo. Então isso a gente já tem. Agora, por exemplo, lá na parte da multiestratégia, a gente tem 48% de gestão passiva. Por quê? Porque fica muito difícil pegar e fazer uma gestão ativa em um número gigantesco de ações da Bolsa Americana. Então é mais fácil ir para o ETF. E ainda tem muita. Então, o que hoje eu tenho aqui, por exemplo, de filtro, que eu tenho 100 ações para monitorar em busca de fazer um filtro para chegar nas 10 ações, lá nos Estados Unidos, se eu pegar esse mesmo filtro e aplicar lá em termos de liquidez, tudo, volatilidade, eu vou ter 2.200 ações. Imagina, eu ter que passar em cima de 2.200 ações para rastrear aquelas 10 ações, por exemplo, melhores. Fica muito difícil, dá para se fazer isso, mas juntando isso, Bolsa Americana, eu faço também na Bolsa Chinesa. Imagina se eu tivesse que fazer Bolsa Americana, Bolsa Chinesa e ainda Brasil. Então a gente fica no que a gente é bom, a gente inclusive coloca um peso maior, onde a gente tem a gestão ativa e onde a gente consegue gerar um diferencial para dentro da carteira multiestratégia. Então, enfim, eu acredito que faz sentido a gestão passiva em termos de ETFs, é um bom produto, pensando para a maioria, mas olhando para as carteiras que a gente tem em multiestratégia e perspectiva, eu iria nelas. Ô, Dalto, você sabe que eu atendi cliente a vida inteira, a sua vida de mercado na análise, a minha vida de mercado no dia a dia com investidores e clientes, e sendo um investidor, né? A gente discutia muito isso do passivo com o ativo, principalmente se o cliente não tinha condições de acompanhar o mercado. Imagina você fazer uma gestão ativa se você não acompanha o mercado. É muito maluco isso. Então, aquele cliente que queria pôr o pé no mercado de renda variável, mas não tinha condições de acompanhar, mesmo que a gente passasse as sugestões dos analistas, etc., ele não tinha como acompanhar, era melhor a gente tendenciava essa sugestão para uma gestão passiva, de um fundo, o BOVA11 ali mesmo. Aí é que eu acho que é o grande gostoso das carteiras, né?
ela é uma gestão ativa que dá para eu indicar para esse cliente que tem esse perfil de não querer acompanhar. Porque, então, aí sim eu acho que aquele gráfico se torna muito gritante. Porque se às vezes você fala, não, eu gerei muita diferença, mas fala, não, eu preciso deixar de ser médico para acompanhar a bolsa para eu ganhar aquele dinheiro que você me mostrou. Não, não é o caso. Nós estamos falando de um investidor que não vai precisar dedicar tempo, porque tem toda a automação da carteira, toda a estruturação da carteira já feita, e ele acompanha processo, e ele acompanha sem precisar se dedicar tempo para isso. Então, você casou na carteira as duas coisas. O diferencial do ativo na sua qualidade da Blue Research na escolha dos ativos, com o diferencial de dar para esse cliente que talvez ficaria passivo por questão de dedicação, de não precisar fazer o passivo por questão de dedicação, né, Dalton? E tem mais um ponto, Léo. Se, por exemplo, provavelmente você tem um pedaço do seu capital em algum fundo multimercado. Você não sabe o que está lá dentro. Você sabe depois de 6 meses, vai saber depois de 6 meses. Mas você não sabe o que está lá dentro. Na carteira, seja na perspectiva, seja na multi-estratégia, você vai ver quais são os ativos mensalmente, quais são os ativos que fazem parte, onde está o seu capital e quais são essas mudanças que estão sendo feitas. Então você tem mais consciência de onde está, ou seja, em curto espaço de tempo, sem contabilizar aquela questão na hora de retirar o capital. Se eu quiser retirar por qualquer que seja o motivo, nas carteiras recomendadas você retira em D+2, num fundo multimercado normalmente em D+30. Exato, ainda tem esse diferencial, né, Dalton, de liquidez também, de liberdade. Sim, né? É isso aí. E aí serve para os dois lados, né? Se precisar tirar e se precisar aportar também é muito dinâmico, porque ali já entra os valores e tudo mais, né? Então também é muito dinâmico nesse sentido. Sim. Bom, você me mal acostumou, tá? Você me deu spoiler no mês de agosto sobre o mês de... No mês de agosto sobre o mês de agosto, né? Porque a gente estava falando de julho, falando de agosto. Eu vou te provocar. Aquela vez estava pior, a carteira tinha perdido o valor, melhor do que o mercado, mas tinha perdido o valor. Mas agora que está bom, eu quero saber de novo, não quero nem saber. Mesmo estando bom, eu quero saber agora. Você me mal acostumou, eu quero spoilers. Como que já está setembro? Né? A gente está no dia 5/9, provavelmente vai subir o vídeo uns 2, 3 dias para frente, vai pegar um pouquinho para frente. Mas hoje, 5/9, como estão as carteiras? Já pega o spoiler aí para gente. Eu vou usar até aquele meme lá. Tava ruim, mas parece que piorou. Você lembra desse meme? Teve. Então, só que eu vou fazer o contrário. Tava bom, mas parece que melhorou. Vou compartilhar aqui com você. Isso aqui já é o resultado do mês. Ó, como é que está a carteira, por exemplo, perspectiva. Está subindo nesse momento. A gente está falando aqui dia 5 de setembro, na parte da tarde. Sexta-feira, meio-dia, né, já passou de meio-dia. Subindo 3,15%, quase 2,3% acima do Ibovespa. Então, a seleção que a gente fez já para esse mês está indo muito bem. E a carteira multi-estratégia está subindo 1,73% e está acima do Ibovespa. O Ibovespa está subindo no mês, a carteira multi-estratégia, que tem menos ações, está subindo mais do que o Ibovespa nesse mês. Ou seja, ela, por enquanto, até o dia 5, está subindo mais do que o Ibovespa, mais do que o CDI e mais do que o IHFA. Se continuar assim, fica bonito, hein? Tava bom, mas parece que melhorou. Então, pois é, e lá vai eu ter que acender as velas aqui, né? Lá vai eu ter que espero que não mude tanto, né? Vamos lá. Que continue assim. Dalton, muito bacana. Passando aqui para te agradecer mais uma vez, então, né, de participar desse papo com a gente, de trocar essa ideia sobre as carteiras, de trazer essas leituras e avaliações de mercado aqui para a gente. Não vou nem perguntar suas leituras para o mês, você já está felizão com o início de mês, né? Ou seja, a leitura está positiva no mês, a priori, né? A não ser que tenha algo fora do padrão para mudar esse roteiro aí. Setembro costuma ser um mês, assim, não é um mês tão simples, é um mês desafiador. Então, assim, a bolsa está na máxima histórica, mas pode terminar no negativo? Pode terminar no negativo. E aí eu vejo com bons olhos a bolsa caindo aí, né? Sei lá, vamos supor que daqui para frente só cai no setembro. Eu ficaria até muito interessado, porque pensando já no último trimestre do ano, que costuma ser historicamente o melhor para a bolsa, seria muito bom que setembro desse uma boa recuada e a gente capturasse mais ainda, ou seja, o investidor tivesse a opção de fazer aporte ainda no mercado mais embaixo para ter uma melhor relação risco-retorno.
É isso aí. E se não cair, que continue subindo e vamos embora para o quarto trimestre, vamos embora. É isso aí. É igual você falou, vamos fazer mais mesmo. Tá bom, mas parece que melhorou, né, Dalton? É isso. Ô, Léo, eu posso... Pode, eu ia te perguntar se tinha mais alguma coisa que você queria adicionar. Bora. Eu posso deixar um bônus aqui, um extra para quem está assistindo? Bora, Então, manda. Pilares, vou trazer aqui qual é a melhor estratégia de aporte nas carteiras. Que assim, tá bom, mas parece que melhorou, mas enfim, tem como melhorar? Tem como melhorar. Porque é a estratégia que você vai utilizar na carteira, é o aporte que você tem para a carteira. Então vamos lá. Eu acho interessante você mostrar isso, Dalton, porque, de novo, atendi cliente a vida inteira nesse sentido de mercado financeiro. A grande interrogação que o investidor, que quem está dentro está rindo, está achando graça e está satisfeito, né? Sim. Quem não está, a hora que a gente fala que uma perspectiva subiu 10%, a de 100% de bolsa subiu 10%, ele fala, eu não vou entrar nesse negócio não, sabe por quê? Porque já está alto demais, subiu demais. É a primeira coisa que ele fala. Então, você mostrando a estratégia desse jeito, reforça o argumento para quem atende o cliente, que tiver essa leitura, né? Você quebra isso com esse argumento que você vai mostrar para a gente agora. Então, esse extra ficou muito bom. Pode trazer que vai dar bom. Enfim, por exemplo, aqui eu fiz um estudo em cima da multi-estratégia. Qual seria a melhor estratégia de alocação dela? Se eu ficasse sem aporte significa dizer, você colocou lá, por exemplo, 100 mil reais lá no início da carteira. Depois tem a estratégia que é, eu vou botar 100 mil e vou colocar a cada mês mais 2 mil reais. Pode ser menos, enfim, eu só botei um valor aqui, 2 mil reais. Para fazer um cálculo, né? Isso. E você fez esse cálculo alguma data específica ou não? Tinha na virada? Na virada da carteira. Na virada da carteira. É o ponto de marcação. Tá. Então, vai virar a carteira, você vai lá e coloca 2 mil reais ou 1.000 reais. Aqui o valor vai ser indiferente porque o percentual não vai mudar muito. Depois. Uhum. A terceira estratégia é quando você vai aportar 2 mil só quando sobe. Só quando a carteira fechou no positivo mês passado, fechou mais de 5% de alta, você vai botar mais 2 mil. Fechou negativo, você não bota dinheiro. Então, essa é uma estratégia. A outra estratégia, só vou botar dinheiro quando ela cair. Dizem que, nossa, na hora que o mercado está caindo eu tenho que botar dinheiro, então quando subir eu não coloco e boto dinheiro só quando ela cai. E tem a outra que é comum no investidor. Quando cai, eu entro em desespero e eu pulo fora da carteira. Vou saindo do mercado de renda variável. O mercado vai caindo, eu vou saindo. Eu vou retirando aqui 2 mil reais toda vez que a carteira cair. Então vamos lá, qual foi a estratégia campeã de forma mais objetiva aqui? Foi a carteira a carteira campeã não, a estratégia campeã. Foi a estratégia de aporte mensal, que teve aqui o que era 100 mil virou 209 mil, só que você retirando os aportes que você fez no meio do caminho, que se você pegar, a gente fez uns 32 mil de aportes. Por quê? Porque a carteira teve 16 meses de alta e 8 meses de baixa nesses 24 meses. Então, 16 vezes 2, a gente está tendo aí 32 mil reais. A gente tira esses 32 mil reais e calcula o percentual, a gente teve um percentual de valorização 71,6%. Aquele investidor que só colocou o capital lá, os 100 mil reais, e parou e não fez mais nada, ele está com 49,7% de retorno. Olha a diferença. Quase aqui, uns 22% aqui de acima do quem não fez nada, só colocou e esqueceu. Eu deixei aqui, deixo esse dinheiro lá, tal, você não fez mais nenhum aporte. Então, faz muita diferença. A segunda melhor estratégia é aquela que toda vez que a carteira fechou no positivo, você botou mais dinheiro. Então, a melhor campeã, já disparada aqui, uns 13% acima. Essa matou exatamente o que eu te falei. O cliente que às vezes subiu agora, estava na carteira, subiu, falou, mas agora está caro, não vou pôr mais dinheiro. Essa é a segunda, não é a primeira, mas é a segunda melhor estratégia. Sim. É a segunda melhor estratégia. Subiu, você vai lá e... Não é tão ruim assim. Não, ela ficou quase 10% acima daquela que o investidor que não fez nada. Ficou quieto, exato. E aí, você mostrou lá, se for comparar com quem ainda ficou tirando dinheiro, fazendo os trem errados na hora errada, aí piora demais. Não, piora. Para quem fica fazendo comportamento normal, que retira o dinheiro quando a bolsa cai, 30% de retorno contra 71% aqui da melhor estratégia. Então, a diferença realmente é brutal. Ao passar, e a gente só está falando de 2 anos, não é muita coisa, não. Se fosse pegar isso aqui e aplicar lá na perspectiva, a diferença seria muito grande. Muito maior, né? Muito maior, né? Nossa. Esse era o bônus, Léo.
Aí, ó, não, e pois é, ainda reforçou o argumento que provavelmente as pessoas que vão estar assistindo vão se fazer. Ah, subiu demais, eu não entrei, agora não vou entrar mais. Olha isso que a gente está falando aqui, né? Se você for colocando dinheiro todos os meses, é a melhor estratégia. Se você colocar dinheiro quando sobe, não é a melhor, mas é a segunda melhor estratégia. E muito sempre reinvestindo os dividendos, né? Que vão ter dividendos, vai reinvestindo os dividendos. Perfeito, excelente, muito bom, Dalton. Então, mais um mês muito bom, né? E fazendo essa diferença histórica no ano, no histórico de existência das carteiras, e sempre te trazer aqui para trazer essa qualidade de trabalho, de entrega que você tem, além de todo o conteúdo, de ensinamento, de mostrar para os investidores como fazer as coisas, é muito bom. Por isso que eu te trago todo mês e já está figurinha carimbada aqui, não deixo você fugir mais. Arruma o tempinho sempre e vai fazer, fazer negócio com a gente. É isso aí. É um prazer. Eu já presto conta diariamente lá com as recomendações de curto prazo. Desde 2010 faço a prestação de conta. Vir aqui para apresentar, seja com um mês negativo, como foi o mês passado de julho, né? Ou como um mês positivo desse mês de agosto, estar aqui da mesma forma e apresentar aí a transparência junto ao investidor. Muito bom, Dalton. Então, mais uma vez te agradeço. Bom, pessoal, e convido vocês a assistirem, né, seguirem o portal It's Money para seguir e acompanhar esse pessoal top que a gente traz aqui. Dalton, quem quiser seguir o Dalton, pessoal, ó, Instagram já está até aí na tela, @Dalton Vieira, tá lá. Isso. E acompanhe todos os materiais que ele faz, que é muito bom. Dalton, obrigado mais uma vez. Pessoal, valeu. Até a próxima. Abraço. Até mais, pessoal.